Gostaria de deixar aqui algumas curiosidades sobre o caminho de Jesus do Getsemane até a cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que Jesus vai até o Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, um jardim chamado Getsemane, que queria dizer prensa de azeite, onde as pessoas pegavam as azeitonas e prensavam para tirar o melhor azeite. Com ele vão Pedro, Tiago e João, e ele vai reservadamente orar. E quando ele ora, ele acaba de orar, ele volta para encontrar-se com seus discípulos e ele declara que ele está triste porque vê os discípulos estavam dormindo, não é? Mas Jesus, naquela oração, ele disse que todas as coisas eram possíveis para o Pai. Mas ele não queria que fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. Era Jesus homem. Jesus sempre orava no Getsemane. Jesus tinha por hábito viver em oração, mesmo ele sendo Deus. E os historiadores dizem que quando ele sai, e Lucas clareia isto, que ele sai e começa a transpirar suor, sangue. E há um escritor, um cirurgião francês chamado Pierre Barbet, que escreveu um livro chamado A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. Ele diz que Jesus suou sangue, porque Jesus passava por um período de estresse profundo, angústia e muita dor, também carregando todos os pesos, todos os nossos pecados. Por isso, ele sofreu. E aí, depois disso, ele é entregue por Judas Iscariotes aos soldados, ele vai até o sumo sacerdote Anás, depois ele vai até Caifás, Sinédrio, por fim ele passa por Pilatos, que manda que açoitem Jesus. Jesus é amarrado num tronco e leva sobre si várias chibatadas, 39 chibatadas conforme a lei judaica, só que a chibata tinha 3 pontas, e cada ponta tinha pedaços de ossos e outros objetos que cortavam, pontiagudos, que feriram Jesus. E Jesus ferido leva uma coroa de espinho na sua cabeça. Logo depois de tudo isso, ele começa a ir até o lugar onde seria crucificado. Colocam nele um tronco de madeira horizontal, que a gente chama de patíbulo, e também ele amarrado, e ele começa a caminhar, porque o tronco estava lá no Calvário, onde ele seria crucificado, que seria um tronco na vertical. E ele vai caminhando, ele cai, ele chora, ele se machuca, e conforme ele se move, aquele tronco de madeira amarrado nos seus ombros esfola os ombros de Jesus, e ele começa a sangrar, ele começa a sofrer e começa a cair, porque a fraqueza faz com que ele caia. E ele chega ao Calvário. Chegando lá, os soldados o tiram daquele pedaço de tronco, ou levam até o tronco vertical, tiram aquela vestimenta de Jesus, aquela túnica de Jesus impregnada com sangue e pedaço de pele. Você pode imaginar quando a gente tira uma gaze de um ferimento recente, você vê que sai pele, sai sangue. Assim aconteceu com Jesus. Colocaram Jesus pendurado na cruz, pegaram os pregos e pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés. E ali na cruz do Calvário, por causa de mim, por causa de você, ele faz as declarações mais maravilhosas da palavra de Deus, que muitos chamam das 7 palavras ou 7 frases de Jesus na cruz. Ele diz: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem, lá em Lucas 23. Segundo, ele fala: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele fala para aquele ladrão que estava crucificado com ele. E ele fala também, terceiro, lama, lama, sabachthani, uma frase em aramaico. Aramaico é uma língua que os judeus começaram a falar depois que saíram do exílio babilônico. E ele fala, isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quarto, ele olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Vejam, depois ele fala na quinta palavra, tenho sede. Ele tem sede, eles encharcam um pedaço de pano com vinagre e colocam na boca do meu Jesus. E por sexto, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas diz que o Cristo ungido de Deus agora deixa a sua natureza humana. E por fim, ele declara em João 19:30, é claro, está consumado. Telestai. Telestai é uma palavra grega que quer dizer está consumado. O Dr. Frederick escreveu no livro A Crucificação de Jesus as conclusões surpreendentes
sobre a morte de Cristo na visão do investigador criminal. Esse homem, um estudioso americano, ele por 35 anos ele foi perito. Ele diz que Jesus pode ter morrido, a causa da morte de Jesus teve toda aquela afronta, toda a dor, a lança cravada, ele morre. E ele diz, esse legista, estudioso, ele diz que Jesus deve ter morrido de uma parada cardiorrespiratória decorrente da hemorragia e perda de fluidos corpóreos, um choque. Isso combinado com um choque traumático, né? Com a dor decorrentes que vieram porque dos castigos físicos a ele infligidos. Mas no domingo, depois de todo esse sofrimento, que a gente resumiu, se for contar vai muito tempo, ele ressuscitou. Ele não está mais no túmulo. Ele não está mais preso à morte. Ele venceu a morte. Paulo disse, não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé e a nossa pregação é vã. E a nossa fé também, se esperarmos de Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos deu a garantia da vida eterna. Ao hino que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então Jesus está vivo. Deus abençoe, Deus guarde a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção e uma feliz Páscoa a todos os amados.